A Montanha Mágica, leitura, primeira parte do livro, capítulo A Chegada. Esse é o segundo vídeo. Hans Castorp, eis o nome do rapaz. Estava sozinho num pequeno compartimento almofadado em cinza, onde também se encontravam sua maleta de couro de crocodilo, presente de seu pai e pai de criação. Presente do seu tio e pai de criação, o cônsul Tienapel. Então ele trabalhava numa embaixada, né? Cujo nome convém mencionar desde já. Então ele estava lá com essa mala de crocodilo, de couro de crocodilo, dado por seu tio, bem como o casaco de inverno a balouçar suspenso num gancho e o cobertor de viagem enrolado. Estava sentado junto à janela aberta e, como a tarde se vinha tornando cada vez mais fresca, levantara, rapaz mimado e franzido que era, a gola do sobretudo de verão, forrado de seda e de corte amplo ao gosto da moda. A seu lado, no assento, jazia uma brochura intitulada Ocean Steamships, quer dizer, navios a vapor do oceano, né? Então tinha uma brochura intitulada Ocean Steamships, no qual Hans Castorp, durante as primeiras horas da viagem, de vez em quando lançara um olhar. Agora, porém, o livro permanecia ali abandonado, enquanto o hálito da locomotiva arquejante, ao entrar pela janela, salpicava-lhe a capa de partículas de carvão. 2 dias de viagem apartam um homem, e especialmente um jovem que ainda não criou raízes firmes na vida, do seu mundo cotidiano, de tudo quanto ele costuma chamar seus deveres, interesses, cuidados e projetos. Apartam-no muito mais do que esse jovem podia imaginar, enquanto um fiacre o levava à estação. Lembre-se que fiacre, coloquei ali, antiga carruagem de aluguel, geralmente puxada por um só cavalo. Então, enquanto ele estava sendo levado à estação por um fiacre, ele nunca queria imaginar que esses 2 dias de viagem o apartariam tanto da vida cotidiana dele, né? O espaço que, girando e fugindo, roja-se de permeio entre ele e seu lugar de origem, revela forças que se costuma julgar privilégio do tempo. Vamos por partes aqui, né? Rojar. O que é rojar? Deslizar pelo solo, rastejar, arrastar-se. Okay? Passar de leve. Também pode ser, que eu acho que é o significado nosso aqui, locomover-se penosamente com passos vagarosos e incertos, né? Porque a gente está falando de uma locomotiva subindo os Alpes, a gente está falando de diversas baldeações que ele teve que fazer, então o espaço vai, digamos assim, com muito esforço, né? Como é que é? Locomovendo-se, né? De permeio, lembre-se que é neste ínterim, neste entremeio. Exemplos ali, né? Escreveu muitos livros e de permeio namorou muitas mulheres. Bonita essa frase. Escreveu muitos livros e de permeio namorou muitas mulheres. Então vamos lá. Falando sobre o que os 2 dias de viagem fazem a uma pessoa, né? O espaço que, girando e fugindo, roja-se de permeio entre ele, o Hans, e seu lugar de origem, revela forças que se costuma julgar o privilégio do tempo. Há algo que o tempo faz, nós julgamos que é privilégio do tempo fazer, mas o espaço consegue fazer também. Produz de hora em hora novas metamorfoses íntimas, muito parecidas com aquelas que o tempo origina.
mas em certo sentido mais intensas ainda. Quando o tempo gera qual o tempo gera esquecimento? Ou seja, o espaço, qual o tempo, gera esquecimento. Porém, o faz desligando o indivíduo das suas relações, pondo num estado livre, primitivo. Chega até mesmo a transformar num só golpe um pedante ou um burguesote numa espécie de vagabundo. Dizem que o tempo é como o rio Lete, mas também o ar de paragens longínquas representa uma poção semelhante, e seu efeito, conquanto menos radical, é mais rápido. O espaço é mais rápido que o tempo para gerar o efeito que o rio Lete gera, né? Então vamos lá. O que é o rio Lete? É um rio do Hades. Hades, lembra-se, é como se fosse, entre aspas, o inferno na mitologia grega. Entre aspas, porque é bem diferente. De cujas águas quem bebesse esquecia-se das vidas passadas. Se você bebe do Lete, você esquece da vida passada. O tempo e o espaço têm o poder do Lete. Logo, o Lete passou a simbolizar o esquecimento. A sua localização no mundo inferior, domínios do Hades, é contraditória. Em algumas versões, o Lete está nos Campos Elíseos. Seus habitantes ficariam no paraíso por 1000 anos até apagar-se tudo que havia de terreno neles. Depois, bebendo das águas do Lete, esqueciam toda a sua vida e reencarnavam ou realizavam metempsicose, reencarnação em seres da mesma espécie ou de outras. Então você fica 1000 anos nos Campos Elíseos, depois bebe da água do Lete, você consegue reencarnar. Em outras versões, o Lete ficava no campo de Asfódelos, no mundo inferior, um local de melancolia, onde os mortos não sofriam tormentos. Olha que interessante, não é o tema aqui, mas é extremamente interessante o mundo inferior na mitologia grega. É um local melancólico, só que os mortos não sofrem, porque os mortos lá são como sombras, são como mais ou menos um sonâmbulo assim, andando. Sua localização mais certa é nos Campos Elíseos. O rio Lete, na Divina Comédia, do Dante, né, envolve tradições gregas e pagãs e tradições católicas. Na segunda parte da obra, Purgatório, o Lete aparece como um rio de cujas águas os pecadores tinham de beber para apagarem da memória os seus pecados cometidos e já apagados pelos castigos purificatórios do Purgatório e entrarem no céu. Olha que interessante. Você fica ali no Purgatório, lembre-se, você pode ir para o inferno, não há saída, nunca mais você sai do inferno, ou você vai para o céu, aí beleza, já deu certo. Ou você vai para o Purgatório. No Purgatório você vai pagar os seus pecados, como se o seu pecado fosse uma lenha que te pesasse, né? E é só quando aquela lenha queimar que você vai conseguir se libertar para ir para o céu. Tudo bem, passei lá não sei quanto tempo no Purgatório, sofrendo, e de repente eu tenho que ir para o céu. Só que eu vou lembrar dos meus pecados. Então, além de pagar os meus pecados, eu tenho que esquecer os meus pecados. Então, para Dante, eu teria que beber da água do Lete. Okay? Vamos ter isso em mente, principalmente essa parte de eu tenho uma vida, as várias versões da história do Lete, né? Mas eu tenho uma vida e de repente eu vou para um outro reino e o Lete ele me faz esquecer. Okay? Então eu vou reler, claro. O espaço que girando e fugindo roja-se de permeio entre ele e seu lugar de origem revela forças que se costuma julgar privilégio do tempo. Produz de hora em hora novas metamorfoses íntimas, muito parecidas com aquelas que o tempo origina, mas, em certo sentido, mais intensas ainda. Qual o tempo gera esquecimento, porém o faz desligando o indivíduo das suas relações. O espaço gera o esquecimento desligando o indivíduo das suas relações, pondo-o num estado livre, primitivo.
Chega até mesmo a transformar num só golpe um pedante ou um burguesote numa espécie de vagabundo. Dizem que o tempo é como o rio Lete, mas também o ar de paragens longínquas representa uma poção semelhante. E seu efeito, com quanto menos radical, é mais rápido. Rascastorp ia passando por experiências análogas. Não tivera a intenção de levar essa viagem muito a sério, nem de entregar-se totalmente a ela. Propusera liquidá-la depressa, porque tinha que ser feita. Depois regressar para casa tal como partira, e retomar sua vida anterior exatamente no ponto em que a abandonara por um instante. Ainda ontem se movimentara dentro do costumeiro círculo de ideias. Costumeiro círculo de ideias. Deixa eu ver se eu coloquei alguma observação. Não. Eu coloquei a tradução em inglês, mas em inglês é a mesma coisa. Então, ainda ontem, o Hus se movimentava dentro do seu costumeiro círculo de ideias. Os afazeres, os planos, aquilo que aconteceu, as conexões, né? Ocupara-se com os acontecimentos mais recentes, seu exame de conclusão e com o futuro imediato, sua entrada na vida prática, como funcionário da firma Thunder e Wilms, acho que em alemão a gente falaria Wilms, né? Estaleiros, fábrica de máquinas e caldeiras. Com a máxima impaciência que seu temperamento lhe permitia, procurara olhar para além das 3 semanas vindouras. Nesse momento, porém, parecia-lhe que as circunstâncias exigiam dele plena atenção, não lhe sendo lícito menosprezá-las. Essa sensação de ser alçado a regiões cujos ares nunca respirara e onde, como sabia, reinavam condições de vida particularmente rarefeitas e reduzidas, a quem em absoluto não estava acostumado, essa sensação começava a excitá-lo e enchê-lo de certa angústia. O torrão natal, ou seja, torrão é pedaço de terra, né? Então você vai entender. Quando eu era criança a gente brincava de guerra de torrão. Mas pega o torrão, joga na pessoa, não machuca, só desmancha a terra, suja tudo. Bom, o torrão natal e a rotina de sempre haviam ficado não somente para trás, muito para trás, mas sobretudo a grande profundidade abaixo dele. E a ascensão continuava a afastá-los, o torrão natal e a rotina de sempre, mais ainda. Pairando entre eles e o desconhecido, Rascastorp perguntava-se como passaria lá em cima. Se você ainda não respondeu a pergunta referente a essa passagem, pare o vídeo, porque a resposta é, na pergunta eu fiz, né, o que são eles? Eles, o torrão natal e a rotina de sempre. E o desconhecido é para onde ele está indo. Então, pairando entre eles, pairando porque ele está ali, né, como se fosse voando, né, ele está subindo com o trem, pairando entre eles, a sua terra natal e a sua rotina, e o desconhecido, Hus perguntava-se como passaria lá em cima. Será que não seria imprudente e prejudicial a ele, que nascera poucos metros acima do mar e se habituara ao ar da sua terra, deixar-se transportar tão subitamente a esses sítios extremos, sem pelo menos se demorar por alguns dias num lugar de altitude média? Ansiava por chegar ao fim da viagem, pois, uma vez lá em cima, pensava, devia-se viver como em toda parte, sem que lhe fossem recordadas, como agora, durante a escalada, as esferas impróprias que se encontrava. Esferas impróprias, literalmente falando aqui, né? Por causa do ar. Rascastorp olhou janela fora. O trem serpenteava sinuoso através de um desfiladeiro estreito. Então ele estava lá no fundo de tinha os paredões em volta. Via-se os primeiros vagões, via-se a locomotiva vomitando no seu esforço golfadas de fumaça parda, esverdeada e negra,
que logo se dissipava. Nas profundidades à direita, murmuravam cursos d'água. À esquerda, pinheiros escuros buscavam por entre os rochedos as alturas de um céu cinzento como pedra. Túneis tenebrosos iam desfilando, e quando reaparecia a luz, rasgavam-se dilatados abismos com povoados em seu fundo. Fechavam-se os abismos, vinham logo a seguir novos desfiladeiros com restos de neve nas gretas das fendas. Então, fechava, você está dentro de um desfiladeiro com os paredões em volta, de repente abre, você está numa planície. Havia paradas diante de casinhas miseráveis de estações pequenas e de estações sem saída em frente. O trem partia em direção oposta, o que produzia um efeito desnorteante. Bom, porque o trem tinha que entrar e depois como se fosse fazer a ré, né? Panoramas grandiosos do universo de cumes alpinos abriam-se de repente. Um amontoado fantasmagórico e solene que se procurava alçar e galgar para logo no próximo meandro da estrada subtraírem-se ao olhar reverente. Coloquei ali meandro, forte, desfilar, meandro, né? Caminho tortuoso de um curso de água, né? Ou, por extensão, série de curvas no traçado de um percurso. Então deixa eu ler mais uma vez, que eu estava pensando na palavra meandro para falar para você. Eu acho que a entonação não ficou legal. Panoramas grandiosos do universo de cumes alpinos abriam-se de repente. Um amontoado fantasmagórico e solene que se procurava alçar e galgar para logo no próximo meandro da estrada subtraírem-se ao olhar reverente. Hans Castorp notou que deixara para trás as zonas das árvores frondosas e, se não se enganava, também a dos pássaros canoros, quer dizer, os pássaros que cantam, né? Essa ideia de cessação e empobrecimento fez que ele, acometido de um ligeiro acesso de vertigem e mal-estar, cobrisse por 2 segundos os olhos com a mão. Mas isso passou. Viu então que terminara a ascensão. Estava vencido o ponto culminante do passo. No fundo plano de um vale, o trem agora corria com maior comodidade.